Olá, eu sou a Gabi Eu sou a Raquel, e você está no podcast Duas e Tantas. duas amigas e tantas histórias. Olá, pessoal! Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Hoje a gente está aqui, vamos falar sobre recomeços, sobre transições, novos horizontes, e a gente chamou uma amiga muito querida nossa. Ela é uma baby, uma garota. Está no ápice dessa transição profissional, Isso. né? Mudando todos os ares, mudando a casa, Dando tudo. mudando a vida. Ela está Assim. fazendo um varre, assim, da vida. Atualizando. Tudo. Isso é muito fantástico. E é a gente vai pedir Luísa, pra ela se apresentar um Sarkis. Lu, se apresenta, fala pra gente. Bom, primeiro, obrigada por esse convite lindo, porque, enfim, duas mulheres que eu amo, que me inspiram, me chamaram para essa conversa tão especial desse projeto, enfim, muito lindo, feito por mulheres, para mulheres, e estou muito honrada com esse convite. Prazer. E é isso, né? Estou nesse momento de transformação, de transição, de recomeço, né? Depois de coisas que aconteceram na minha vida, eu sou formada em Direito, né? A minha formação universitária, e sempre trabalhei na área, desde que eu me formei. Logo que eu passei na faculdade, eu passei num concurso do tribunal aqui do DF, né? Então eu sou servidora pública federal, já vai fazer 12 anos. Nossa. E, enfim, trabalho na área jurídica há muitos anos, né? Desde que me formei. Uhum. Só que eu sempre tive um lado muito apaixonado por arte, por moda, por decoração, por fotografia. E muito criativa também, né? Um lado muito criativo, assim, desde criança. E a Lu também, só fazendo uma introdução, ela é a dona do Petição Mestra, que ela aplicava cursos para pessoas da área jurídica para fazer a elaboração de petições de uma forma técnica e muito mais, que desse um pouco mais de dinamismo para o processo, porque as pessoas são muito prolixas, né, nas suas petições, Exato. às vezes escrevem coisas que são desnecessárias, são repetitivas, e ela tinha, ou tem, eu não sei, você é a dona da Petição Mestra, ainda existe, né? Existe. A petição, ele, na verdade, eu acho que foi o primeiro movimento ali que eu fiz quando eu vi que eu precisava ir além do trabalho que eu fazia no tribunal. Então, foi aquela primeira coisa que me deu assim, nossa, mas eu podia estar fazendo mais, eu posso fazer mais, eu consigo fazer mais. Então, eu acho que foi esse primeiro movimento que me despertou essa consciência, eu diria, sabe? Não foi nenhuma vontade, assim, foi uma consciência que aí me deu essa ânsia. Aí virou uma vontade mesmo de fazer alguma coisa além do meu trabalho como servidora pública, né, e tudo mais. E aí, enfim, aí comecei a mexer com petição, era uma coisa que eu gostava pra caramba, mas ainda não era o que te brilhava os olhos. O que me brilhava os olhos. Eu sentia que eu sabe, eu dava muito de mim, mas eu não, a minha natureza, as minhas paixões, elas não estavam ali. Mas segui em frente. E aí, né, voltando a esse meu passado, meu lado criativo e que gosta de decoração, de arte e tudo mais, eu aproveitei que fiz uma obra muito grande na minha casa, né? Eu morava num apartamento, e aí eu e meu marido compramos uma casa, nós nos mudamos, fizemos a obra, e aí eu, sabe, me libertei, assim, desse... Eu quero entrar nesse mundo. Exatamente. Eu falei, eu vou aproveitar essa minha transição de casa para exercer, ser a minha própria cobaia, né? Então, ali foi assim, esse momento de decorar a minha casa foi já o início ali daquela certeza do ramo que eu iria tomar dali a um tempo, né? Mas isso tem 4 ou 5 anos. Acho que né? E nós somos vizinhas. Então, dona Gabi acompanhou, Raquel também, porque também somos vizinhas. Então, acompanharam bem. Então, isso já tem uns 5 anos. Quer dizer, o processo, ele foi mais longo, né? O início ali foi mais longo. E, enfim, aí fizemos a reforma da casa, eu curtindo aquilo tudo.
né, seguimos a vida. Eu comecei com petição. Com essência também Isso, essa coisa da casa, né? Eu a cheguei essência a da ter uma casa, empresa o cheiro. Então você sempre Mexendo com trabalhou com alguma alguma coisa coisa, relacionada à Não, casa, e assim, né? inspiradora, né? Aquilo Alguma- estava sempre ali. trazer- Assim, exato. mexe com direito, tem a petição, mas tem essa parte E sempre mexendo com a criatividade. de essências, de Mas aromatizadores. E o cheiro, ele é tudo, né? Ele te expande. Exato. Né? Ele Então, é um sentido que é diferente. ele, Às vezes né, você não te percebe, eleva, ele mas leva a te- memória para tantas coisas, né, Isso, da com nossa certeza. vida. Eu tô só te certeza. interrompendo, porque eu quero saber tantas coisas. Todos os Então, detalhes. continua. Mas a conversa boa é assim, ela a sabe? gente Muitos vai. detalhes que vocês vão me lembrando que eu não tava E a gente nem vai... pensando em falar, então ótimo que vocês conhecem bem a minha história e tá. vão me ajudando a lembrar o que E aí é o seu importante. start maior, assim, vou mudar, foi a obra. Foi mexer com a obra. Porque eu me lembro que você tá quase todos os dias aqui no final da obra. Exatamente, eu lembro. sabia, assim, a gente teve o auxílio de um escritório de arquitetura, porque assim, eu não sei, não sei fazer projeto, né? Era uma obra muito grande, a gente precisava de projeto executivo e tudo, essa parte eu não sabia. O meu auxílio foi na escolha de tudo, porque eu sempre soube o que eu queria fazer de projeto, mas eu não tinha como executar aquilo ali, né? Então, quando entrou, falou, isso. Já que eu vou mexer, isso despertou, veio, é isso que eu quero. Aí eu me identifiquei com aquilo completamente, assim, eu falei, bom, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí, amigas começaram também a me chamar, assim, ai, amiga, eu preciso fazer o quarto do meu filho, me dá uma opinião disso aqui, me dá não sei o que lá, me ajuda não sei o que, me ajuda a achar um móvel tal. Enfim, aí eu fui entrando nesse universo um pouco mais profundamente, até pelo espaço que eu ganhei, né, espaço físico, porque antes morava num apartamento, fui para uma casa, então eu precisava preencher espaços, comecei a pesquisar mais, comecei a conhecer mais lojas, entrei no universo dos garimpos de coisa para casa, comecei a frequentar muitos antiquários e tudo mais, então isso foi abrindo muito a minha visão e essa minha vontade. Mas ainda era uma coisa muito minha, assim, sabe, de fazer ali só para mim ou para pessoas muito próximas, como um hobby mesmo. E, enfim, o tempo foi passando, eu engravidei e o meu filho, Fefe, nasceu muito prematuro. Gabi e Raquel conheceram aquela fofura. E aí nós passamos muitos meses no hospital, foram 4 meses no hospital, morando no hospital. Depois viemos para casa, no home care. E 6 meses depois, Fefe foi pro céu, né? A gente devolveu o Fefe para Deus. E aí, quando isso aconteceu, é que eu acho que eu me senti até quase como obrigada a fazer o que eu amo, sabe? Porque o Fefe, ele mudou tanto a minha vida, o meu conceito de vida, o meu conceito de tempo, o meu conceito de prioridade, ele mudou tanta coisa na minha vida que... E até esse senso de urgência, assim, sabe? Você não podia deixar de lado, nem para trás, vamos dizer assim. Na verdade, essa é a o maturidade seu sonho, real, a sua né? vontade. Exato. Essa é a maturidade real, gente. Além de você ter que ter muita coragem para tomar decisões, né, para mudar uma chave, e diante de um luto, né, que é um luto eterno, né, você ter essa coragem e você falar, agora eu preciso lutar por você, lutar pela sua sobrevivência. E é lindo você poder olhar para você e falar, eu preciso fazer algo por mim, uma coisa que eu ame e que brilhe os meus olhos. Quem tem coragem de fazer isso, Lu? As pessoas continuam rezando, apenas. Só que a gente tem que, né, lembrar, não é só isso, né? Você deixa aquilo de lado, realmente. Não tem coragem, porque não é só falar, eu vou fazer uma coisa nova. Você enfrentar uma vida e enfrentar o seu julgamento e o julgamento dos outros. E os seus medos do novo, né? Exato. Porque eu acho que isso é muito forte. Isso é Agora, muito engraçado, forte. Eu não tenho a percepção, por exemplo, que a Luísa é daquela que olha pra quem tá olhando pra ela, entendeu? Não muito, assim. Mas eu não acho tenho que, muito, eu acho que você é muito autêntica, assim, com as suas coisas, mas sabe? mesmo assim... mas eu acho que existe isso, claro que existe, né? Sim. Porque você tá entrando numa coisa nova, as pessoas já esperam que você faça, haja...
e trabalhe com aquela coisa. E você Exato. vem Assim, nesse todo mundo assim, na sentido. expectativa, É. olhando pra mim. E aí, Saber o onde que é ela que vai você vai se fazer, movimentar. né? E às vezes não às vezes é até preocupação das pessoas. Sim. Principalmente família, né? Pai, mãe, quando sim. pensa, nossa, mas Amigos. você é formado em direito, você vai deixar, tipo, Você vai isso, largar você sua vai carreira largar, aqui, ou uma tipo assim, coisa que ai tá meu Deus, indo você está bem, né? pensando em sair do tribunal, já vem preocupações Aham. na cabeça das pessoas, né? Não é só aquele julgamento, Uhum. é um julgamento até genuíno, assim, de cuidado, de preocupação, né? Sim. Que eu entendo que existe, mas realmente eu não me preocupo muito com isso, sabe? Eu acho que até isso, a experiência da vida e tal, ela vai ensinando a gente a se preocupar menos com o que as Sim. pessoas pensam, Com sabe? Quando a gente para pensar de verdade, são poucas as opiniões que a gente tem que levar em conta nesse nível, né? Porque é eu uma acho que a decisão gente vai importante demais. Eu penso hoje, assim, e até vendo você falar, isso vem muito na minha cabeça, a gente tem que filtrar frases. Essa frase muito me interessa, peraí, eu vou guardá-la pra mim. Entendeu? Então, por exemplo, a gente hoje, eu e a Babes, a gente estava aqui conversando. Ela falou, eu te falei isso em outras palavras. E é verdade. Porque é verdade. E ela realmente ela me falou. Falei. Só que me Falei, marcou. mas ela não ouviu, tá? Não ouviu. Mas ela realmente me falou. Mas é legal você ver a confirmação das coisas. Porque às vezes você não tá com a disposição de ouvir aquilo ali, mas você vai buscando aquela frase ali, você fala, opa, peraí, eu vou guardar isso aqui pra mim. Não, e Opa, ela vem um gatilho aqui pra mim, peraí, eu vou guardar, entendeu? E Isso. você vai construindo o que você quer fazer. E eu acho que realmente, né? mesmo essas frases soltas que você pega das pessoas, gatilho, ainda assim não é de todo mundo. Não é de qualquer pessoa. Eu acho que essas frases vão importar das pessoas que importam. Porque dos Exatamente. outros, das que muita gente vai falar, né? Então, assim, pode até falar a mesma coisa que quem te importa falou, né? Mas qual é a essência disso? E aí, exato. E aí você fica com quem te falou, quem importa o que te falou, porque aquilo vale mais, aquilo tem um peso maior. Você sabe que a pessoa tá falando porque gosta de você, porque tem um cuidado com você. Ou porque aquela decisão vai afetar aquelas pessoas, né? Eu Exato. acho que isso é pra vida, assim, um dos maiores ensinamentos assim que a gente pode levar, eu acho que é isso. A gente tem que se preocupar com a opinião de quem a gente tem certeza absoluta que se importa com a gente, e mais do que isso, a opinião ela realmente vai valer se aquela nossa decisão for implicar na vida daquela outra pessoa de forma direta, porque aí na verdade eu acho que é um dever nosso ouvir, né? Então vamos supor, o meu maior opinador importante, digamos assim, é o meu marido, o Jackson, porque, né, tudo que eu faço vai influenciar diretamente na vida dele. E o resto das pessoas não é que eu, não tô nem aí. Mas é isso, né? É isso, entendeu? Existe uma diferença aí quando ele fala alguma coisa e quando os outros falam alguma coisa. Tem uma questão muito séria, né? Porque além de, claro, você de se achar no direito de dar pitaco na sua vida, ela tem que ter o dever de respeitar a sua decisão. Exatamente. Tudo bem ouvir o seu pitaco, mas eu vou seguir o meu caminho. Exato. E a sua obrigação, enquanto família, é estar ao meu lado no momento que Independente eu cair. do Se eu que cair. Se eu cair, exatamente. Independente do que acontecer. Não, acabou. E isso é amor, né? Isso é amor. Mas me conta, aí eu sei que você fez uma outra reforma na sua casa, porque você não se contentou com o que você fez. Exatamente. Então, não bastou a primeira. Isso, e ainda teve isso, né? Porque no meio do caminho lá, quando a gente estava com o Fefe, ele era um bebê que ia precisar de muitas terapias e tudo mais, então a gente resolveu reformar a piscina para poder aquecer, porque era uma piscina extremamente gelada e a gente no futuro ia querer que ele fizesse a fisioterapia na piscina e tudo mais, então decidimos reformar a piscina, mas acabou que... Jaque nunca decepciona. Nunca decepciona. E aí, reformamos bastante a área externa toda. E aí, foi uma reforma que a gente fez basicamente sozinho, sem arquiteto e tal, sem um projeto efetivamente. Foi tudo da minha cabeça, da cabeça do meu marido e tal. Então, foi um exercício pleno ali dessa minha coisa que era apenas uma paixão, né? Uma vontade. Então, eu fui também tendo algumas confirmações, assim, ao longo do caminho, sabe? Que eu acho que quando a gente... isso é importante falar, quando a gente está num processo de mudança,
é legal a gente ir percebendo os sinais. Os sinais. Pequenos sinais. Exatamente, sabe? Que os sinais positivos, os sinais negativos. É importante a gente ir olhando e falando, caramba, olha só, né? Capaz e de sentindo e observando. Exatamente. Falha, sou capaz disso. Ai, nossa, olha, a obra é isso. Você quer mesmo? É isso e não sei o mesmo, quê. Ou tipo assim, caramba, que gostoso. Eu quero, é difícil, é complicado, mas é isso, vale a pena. Mas quero, eu gosto. Exatamente. Isso vai deixando a gente mais... Legal. mais tranquilo mesmo para fazer essas mudanças, principalmente essas mudanças mais radicais, assim, né? Tipo, uma mudança de carreira, né? Uma coisa do jurídico para decoração, para o design de interiores. Sabe o problema para resolução dos problemas? Parece uma coisa até muito fácil, mas na verdade não não é, né? Tipo assim, uma mudança, apesar de ser muito bom, é uma mudança considerável, né? Então, e aí, enfim, aí foram acontecendo essas coisas e depois do falecimento do Fefe, que foi o que eu falei, mudou esse meu senso de urgência, a minha coragem, eu acho que mudou também, eu me sinto mais forte depois de ter passado por tudo isso, eu acho que isso também me ajudou muito. Esse sentimento, assim, de caramba, a vida é agora, né? A vida nessa terra, o que a gente tem para fazer aqui é agora. Muito rápido. Depois, se Deus quiser, o céu nos aguarda para a eternidade. Mas assim, aqui a vida está acontecendo agora e o que a gente puder fazer tem que ser agora, sabe? Então veio isso. Não vou mais esperar, vou, enfim, meter a cara e vou correr atrás disso. Me fala, como é que tá esse processo? O que você tá medos, fazendo? o que você efetivamente fez assim, tá bom, quero mudar, vou sair da área jurídica, não sei como que tá essa coisa de vou continuar ainda aqui, mas vou também me dedicar à decoração. Porque uma coisa não impede a outra. E aí, sim, com certeza. Exato. Aí como que você, na prática, real, assim, o que você tem feito para a sua nova carreira? Então, aí essa outra parte é a parte também que a gente... E os medos, né? Os medos, exato. E aí as autossabotagens, né? Beleza. Então, assim, o negócio, o buraco é mais embaixo. Não é tão simples assim. Não. Então, por exemplo, aí beleza, decidi, vou fazer. Aí começa. Ah, mas eu não tenho um diploma, eu não tenho uma formação, eu não tenho... Enfim, quem que vai querer me contratar sem currículo, né? Sem ali a credencial. Então, meu Deus, eu não posso fazer nada até isso. Então, eu preciso fazer um curso. Enfim, aí eu fiquei lutando contra esses pensamentos iniciais de que, na verdade, é autossabotagem. Porque eu podia perfeitamente começar, eu não vou erguer um prédio porque não teria condições para isso. Mas e para as outras coisas, né? Ainda mais hoje no universo da internet, que todo mundo pode falar de qualquer coisa, né? Enfim, mas comecei com esses pensamentos e aí eu cheguei à conclusão de que para fugir disso e, obviamente, eu ia colher benefícios, que seria fazer o curso de design de interiores para ter uma formação e para ganhar o conhecimento, porque eu não perderia nada com isso. Então, me matriculei no curso, estou fazendo, né? Ainda estou fazendo, assistindo as aulas, ainda estou cursando, sou estudante. Mas o primeiro passo, assim, prático, eu diria, foi esse, de me matricular num curso, eu acho que serve para, acho que, né, para quem está assistindo um e tal. Específico, direcionado para a área entendeu? que você Para te dar uma segurança. Pensa assim, é uma coisa prática para eu fazer hoje. Mas você sabe que eu passei por isso, né? Exato. Eu tenho curso de design de interiores. Então. E o mais importante que eu acho do curso de design de interiores são pequenas coisas que você vai pegando de inteligência visual. É você olhar no ambiente, você falar aqui não tem alguma coisa que não está harmonizado. Aí você vem com a sua mãozinha nervosa e faz... Às vezes você muda uma você coisa movimenta pequena os objetos de lugar. Você fala, uau, parece que é uma outra decoração. É uma mudança, uma transformação no ambiente. Esse curso de design me trouxe isso. Ó, peraí, tem uma coisa que não está legal. Ó, eu acho que se a gente fizer essa noção de saber o que é uma cortina, como é colocado uma cortina, saber como o tapete tem que ficar, isso tudo, quando a coisa está desalinhada, te dá uma sensação de desorganização no ambiente. Sim, o designer de interiores, o curso técnico de design de interiores, ele te traz essa visão de harmonia, né? Então, ele educa o seu olhar. Totalmente. Isso é muito legal, né? Exatamente. Então, assim, para quem... E assim, se a gente já é uma coisa que a gente gosta,
a gente aprimora muito, Sim. entendeu? Porque a gente começa a ter uma visão não só desse feeling, né? De tipo, ai, tem uma coisa errada aqui, mas como técnica também. Sim. Tá errado porque a medida não é adequada pro não sei o quê, pro isso, layout, tal, isso. tal, né? Então isso já me trouxe mais segurança, né? E tudo mais. E essa coisa do me sentir mais, não nem correta, assim, mas, sei lá, mais segura para oferecer um serviço, alguma coisa assim. Mais profissional, exato, assunto, né? Exato. A gente tá aqui conversando e eu tô lembrando de uma coisa que eu ouvi e que eu não tô conseguindo encontrar lá no local de onde eu vi essa coisa. Eu sei com essa sensação, eu entendo perfeitamente, eu passo por ela todos os dias. Não, mas eu estou lembrando da coisa. Você não sabe de onde veio, mas da coisa você tá lembrando. Alguém me falou, não sei se isso foi na internet ou se foi pessoalmente, foi com relação à transição de carreira. Sempre vai ter alguém querendo fazer uma pequena coisa. E você sempre vai dar uma solução que ela nunca imaginava. Então, por exemplo, você vai... Eu me lembro muito de uma amiga que chegou para mim e falou assim, ai, amiga, faz meu apartamento, não sei o que. Eu falei assim, me dá o projeto do seu apartamento que eu vou fazer. Eu vou colocar ele no AutoCAD, eu vou fazer disposição de móveis para a gente poder comprar os móveis primeiro, depois fazer não sei o quê. Aí, por fim, acabou que a coisa não foi tanto para frente como eu imaginava e acabou que eu não fiz isso. E ela também nem executou o que ela queria executar. Mas a pessoa falou para mim assim, sempre vai ter uma pessoa com um pequeno projeto. Sempre vai ter uma pessoa que não vai pagar muito, mas ela vai te dar experiência. E dela vão sair mais 2 pequenos que vão te dar experiência. Mas essa daqui, ela tem uma pessoa que tem um projeto um pouco maior. Olha, ela tem uma solução maravilhosa. Então, quando você precisa ir caminhando e trilhando isso. E assim, eu vi isso. Eu vou achar. Eu prometo que eu acho. Mas assim, da pessoa falando isso, sempre tem alguém precisando de auxílio. Independente de qualquer coisa. Né? Então, você vai encontrando o seu caminho. E é muito engraçado. Uma pessoa que a gente vai convidar aqui, que eu acho ela extraordinária, que ela era advogada. E depois ela passou para fazer, né, designer. Ela tinha uma habilidade fina perfeita. Foi fazer design de sobrancelha. Como a dela, eu sei que existem profissionais espetaculares no mercado, mas ninguém tocou na minha sobrancelha depois não. Ela é espetacular. Ela teve um problema de saúde por conta da postura do trabalho e hoje ela é uma pintora espetacular. Nossa, cada quadro e ela maravilhoso. E ela já foi para Paris e está indo para a Bélgica. Eu preciso conhecer essa pessoa, inclusive. Eu vou te apresentar. Ela é espetacular, além de ser uma guerreira, assim, absoluta. Então, assim, eu acho que tudo está traçado. Basta a gente escolher e agir. E o mais importante é agir. Agir, exato. Porque você escolher é uma coisa. Aí você ficar parado, não dá, você tem que fazer. Tem que fazer. Isso vale para a Luísa, que está nessa transição para a decoração, vale para a gente aqui, a gente está aqui filmando, falando, botando na internet, que às vezes, né, tem aquela trava de, nossa, eu vou me expor, o que vão falar de mim? Será que vai ficar bom? Será que não sei o quê? Tá indo, feito, entendeu? A gente tá fazendo, vai ficar do jeito que a gente quer. Foi o que a gente falou aquele dia, a gente estava comentando sobre isso. Primeiro a gente começa, depois a gente vai melhorando, entendeu? Porque senão é isso, aí vem a autossabotagem muito forte. Você nunca vai fazer. Ai, porque eu não falo bem, né? Então eu não vou aparecer na câmera. Ai, porque eu não tô boa, não tô bonita, não tô não sei o quê, vai dar errado, eu não tenho o equipamento, eu não sei o quê, eu preciso de alguém pra gravar. Não, entendeu? Então tem gente precisando, às vezes, da gente, do nosso conselho, da nossa palavra, do nosso serviço. Hoje. Tem gente precisando da gente hoje. Não é amanhã. É agora. Entendeu? Então, não tem, assim, nenhum motivo lógico para se esperar. Nenhum. A gente pode pensar em vários, mas nenhum deles é verdadeiro. Porque o que você falou, sabe? O maior problema, vamos dizer, é a nossa autossabotagem. É a nossa própria crítica. Nosso desencorajamento. Exato. Não, a gente é muito bom de encorajar os outros, mas e é muito ruim para encorajar nós mesmos. Você cobra demais, você cobra uma perfeição que nunca vai ter. Nem você, nem ninguém. Então, assim... Exatamente. E é isso. Mas isso é uma coisa que eu ainda estou vivendo. A minha transição, ela ainda está acontecendo. Então, eu tô ainda nesse processo de ir ajustando
a rota, sabe? Só que até para isso a gente precisa ir se jogando. Sim. A gente precisa ir fazendo para ir descobrindo, ó, isso aqui vai dar certo. Ah, pô, isso aqui eu pensei que ia funcionar, mas na minha rotina, no meu dia a dia e tal, talvez não funcione. Eu preciso pensar uma outra forma de trabalhar. Então, assim, é tão necessário a gente começar Sim. justamente para conseguir ir fazendo as coisas. Eu não precisava... No início eu pensei que sim, mas eu não... Hoje, né, já que eu já comecei, eu vi que eu não precisaria mesmo esperar eu terminar o curso estar com um pacote de serviços absolutamente prontos, precificados e não sei o que, tudo para poder começar a divulgar e começar a trabalhar. Você só atrasa o seu processo. Só atrasa, porque isso demora, isso dá trabalho, vão acontecer várias coisas no meio, você acha que você vai terminar num tempo o curso, você não vai, e aí depois você vai querer fazer tal coisa e vem outras coisas da vida. Vem outras coisas da vida acontecendo. E, gente, é engraçado, não sei se vocês já repararam nisso, assim, você tá fazendo um negócio, aí de repente começa a acontecer coisas para te atrapalhar. Né? Assim, não é que as pessoas... Vai te desestruturar, na verdade. Coisas acontecem do nada. Assim. Você aparece uma coisa que você tem que fazer, você tem que sair, não sei, atrapalha. Né? E aí você tem que... Vamos organizar? Dá para fazer as duas coisas? Vamos, o que é prioridade agora, né? Exatamente. Eu acho que, na verdade, é fazer o que tem que ser feito. E eu coloquei isso na minha cabeça já tem um tempo, e isso virou um lema para mim. Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Né? Isso é fato. E fazer bem feito, porque a gente não veio aqui para ser medíocre, a gente veio aqui para ser muito boa. Muito boa, porque temos como fazer isso. E começar na tora, porque eu acho que quando a gente... Eu falei isso até num vídeo que a gente gravou, a gente começou na tora, e hoje que lindo, a gente está com o nosso microfone, a gente está com a nossa iluminação, em breve a gente vai estar com coisas muito melhores. Mas se a gente não tivesse começado na tora, talvez a gente nem começasse. E muito menos saber o que precisava para melhorar. Porque você só sabe a hora que você começa. Eu fugi de foto, pelo amor de Deus. Eu tô falando no YouTube aberto. Então, assim, isso é uma superação muito grande e eu acho que você tem que fazer isso todos os dias para você trazer. Pensar, e eu acho que quando a gente começa pequeno e a gente vai indo, as frustrações, elas são mais fáceis de superar. Porque você sabe que você está naquela posição de subir um degrau de cada vez. Se você arruma todo o seu esquema, isso aqui vai ser minha precificação, eu valho isso, que eu valho muito. Não. Quando chegar, se não sair do jeito que você quer, né? Aí você está com toda aquela programática ali na sua frente, aí, peraí, falhou. Aí a sua frustração vai ser muito pior. Você fala, vou desistir disso, já não é para isso. Quando você está começando, você sabe que as frustrações... Putz, errei nisso. Mas peraí. O erro ele vem rápido, mas aí você também conserta rápido. E é aprendizado. Eu vou fazer o que tem que Tudo ser é feito. aprendizado. Exato. Sabe? E buscar, e pesquisar, e estudar. Gente, eu estudo. Desde que eu faço o design, meu Pinterest, ele é o aplicativo mais ativo da minha vida. Com certeza o meu também. O tempo que eu tenho livre de besteirol, não sei o quê, eu tô olhando tudo. Olhando um negócio para eu colocar na minha parede, olhando um negócio para fazer não sei o quê. Porque isso é gostoso, isso é terapêutico. E isso faz parte do estudo, que é mais legal, porque é divertido. É divertido. Né? Mas assim, me conta como é que tá agora. Você já fez algum projeto? Como é que estão as pessoas? Como é que as pessoas da sua família estão recebendo tudo isso? Então, eu acho que as pessoas da minha família, elas já meio que esperavam, assim, que não ia ter jeito. Porque, enfim, como eu sempre fiz muita mudança em casa, toda hora, assim, você chega na minha casa... 2 dias depois eu já tenho alguma coisa diferente, eu já mudei alguma coisa de lugar, eu já... Entendeu? Então, assim, eu acho que era meio, sabe, era meio natural, assim. Eu acho que eles estão zero surpresos. E é isso, como eu comecei, mas nesse processo de transição, tá muito leve, assim, tá, sabe? Todo mundo apoia, porque eles veem também o tanto que me faz bem, me faz feliz, o tanto que realmente... sabe aquela coisa, nasceu pra isso, sabe? Assim, mexer uma coisa meio... sabe? E de gosta, né? Com que gosta mesmo, sabe? Então, o apoio tá sendo ótimo, isso com certeza facilita o processo, assim, imensamente, né? A gente saber que tem aquela coisa, né, da opinião e tudo mais, é muito bom quando a gente tem opiniões e o reforço positivo ali de quem, né, é importante pra gente e tudo mais. Então, assim, tô nesse processo da transição, tô estudando e tô ajustando a rota, sabe? Eu tô, já fiz alguns trabalhos,
muito mais dessa parte de produção de ambientes, que é o que eu efetivamente gosto mais. Trabalhar com projetos, sabe? A coisa do AutoCAD, tal. SketchUp aqui não é minha praia. Não é minha praia, então assim, também é necessário a gente começar para entender o que a gente quer, no final das contas. Então, assim, é mais um motivo pra gente começar. Porque eu já fiz outras coisas achando que era, e foi só começar e eu vi que não, peraí, não é isso. Porque senão a gente vai ficar com aquilo na cabeça, não começa, e ao mesmo tempo a coisa não sai da cabeça, e na verdade nem era aquilo. A gente perdeu tempo esperando, pensando. Você tá no momento de experimentar agora. Né? Exatamente, eu tô vivendo esse momento de experimentação, sabe? Eu sei o que eu gosto, eu sei como eu quero ajudar as pessoas, e eu tô descobrindo como que eu vou fazer isso. Sabe? Hoje eu tô numa fase que eu sei mais o que eu não quero, em termos dessa carreira que eu escolhi, do que o que eu quero, sabe? Assim, em termos de, prestação de serviço, vou fazer tal coisa, vou abrir um escritório, sabe? Eu tô nessa fase de experimentação mesmo. Mas já saber o que você não quer já é muita coisa. Já é muita coisa, sabe? A gente já vai eliminando. Sim. Sabe? A gente vai, e a gente abre a cabeça, e quando a gente começa, quando a gente cria efetivamente a coragem, as portas vão se abrindo, possibilidades vão aparecendo que a gente não pensava antes. É porque a gente abre os olhos para ver. A gente abre os olhos para ver. A gente começa a enxergar. Ser vista, Quando né? a gente toma uma decisão, Exato. a gente começa a vista da gente, a gente adquire clareza, né? Para ver o que está na nossa frente, quais são as possibilidades. Você agarra naquilo ali com unhas e dentes. Então, às vezes, um conselho que você dá para alguém é um clique para você falar, opa, peraí, eu posso ir para esse caminho aqui, olha aqui. Exato. Né? E tudo. É muito legal. Então, para quem tem medo, assim, de começar, é outro motivo, sabe? Porque as portas vão se abrindo, as possibilidades, elas vão aparecendo. E aí, às vezes, a coisa fica melhor ainda do que a gente... imaginou antes. Então, assim, sabe, sair do campo da ideia só, do campo do pensamento, e ir pra ação, seja o que for, na verdade, né? Carreira e tal, porque carreira é uma coisa muito, muito, muito forte, né? A gente passa muito tempo da nossa vida no trabalho, né? Então, a questão da carreira é muito, muito emblemática, assim, para essa história de transição, de recomeço, né? Sim. Mas... isso, as coisas... Né? Quando você fala de carreira, você coloca uma etiqueta. Isso, e é ter essa consciência, assim, de que tem que começar, tem que dar o primeiro passo, porque muitos medos a gente vai descobrindo que não eram necessários, outros a gente vai ver até que, aconteceu aquilo que eu temia, mas eu resolvi super fácil, sabe? As coisas, elas vão se ajeitando, assim, muito, muito bem quando a gente decide, quando a gente vai com fé também, com positividade, querendo fazer as coisas bem feitas, não perfeitas, mas fazendo o melhor com aquilo que a gente tem naquela hora, entendeu? Sem ficar nessa de exigência demais a ponto de inviabilizar as coisas de acontecerem. É engraçado. Quando a gente se conheceu, eu me lembro que a gente sentado na mesa, conversando várias vezes, a gente falou de cursos de coaches mesmo, que eram os antigos coaches, né? Que isso te ajudou em alguma coisa hoje, nesse momento? Porque, assim, a gente vê... Eu fiz, por exemplo, o Pablo Marçal para poder tentar dar um encorajamento para tomar determinadas decisões na minha vida e tudo. E em um determinado momento ele até me ajudou. Foi um bom amigo. Mas, assim, isso te ajudou? Porque é uma construção que você vem fazendo de melhorar a sua vida desde lá de trás. Porque desde que eu te conheço, você é nova, você faz os seus... Gente, ela faz bazar com coisas maravilhosas. Tem até os bazares. Ela está sempre empreendendo em pequenas coisas. Não são grandes empreendimentos, são empreendimentos da vida mesmo, assim. É o bazar, todas coisas, umas coisas que você... tá vendo? Eu sou mais... eu tenho... exato. A memória dela é boa. Tô vendo. Eu tenho isso, né? Essa agitação, né? Sempre buscando eu tô sempre... Exato. Né? De buscar, de fazer coisas novas. Exato. É uma criatividade que tá ali e mesmo de explodir, sabe? Isso, né? Exato. E sempre tudo voltado pra... Você repara, tudo que você fez acaba voltando para decoração. E é um contraste muito grande do meio jurídico. Porque você está ali resolvendo problema, aquela coisa sempre é muito denso. Nunca é leve, nunca alguém procura o judiciário para dizer que é feliz. Né? Então, sempre para trazer um problema, né? E aí eu percebo que você sempre teve esses gatilhos, por exemplo, de trazer esses refúgios para você. Então é o refúgio da aromaterapia,
aí você vem com um refúgio do que é delicado. Eu sempre vi você, assim, os traços da sua própria casa mesmo, são sempre muito delicados, é uma coisa muito, muito sua, né? Assim, É da personalidade dela. Da sua personalidade. Você tem essa leveza, essa delicadeza na solução dos seus, assim, da sua vida, na dinâmica da sua vida, né? Eu sempre percebi isso. Mas o que desse passado, assim, que te ajudou, te encorajou para fazer? Falou, cara, é isso mesmo, isso foi desde sempre e agora que eu vou executar. Eu acho que essa coisa da inquietação, do espírito empreendedor, eu sempre tive. Mas essa coragem, efetivamente, de sabe, botar ali a mão na massa depois da vida adulta, porque quando a gente é criança, a gente é muito mais corajoso, né? Sim. A minha mãe conta que na escola eu na hora do recreio, eu empreendia fazendo salão de beleza. Só que aí eu cobrava da galera, entendeu? E aí deu problema, né? Porque a escola ligou pra minha mãe e falou, então, a Luísa tá aqui no recreio e os colegas estão, tipo assim, o dinheiro do lanche, entendeu? Tá pagando pra ela pintar a unha né? Então, então, sempre tive, mas a gente vai sendo meio... A vida vai exigindo outras coisas e a gente vai fazendo ali no meio da sobrevivência, né? Então, eu acho que isso eu já tinha dentro de mim, de alguma forma meio aflorada, tanto é que eu sempre fui inquieta, mas eu acho que todos esses cursos que eu fiz me trouxeram uma base, assim, esse autoconhecimento enfim, de ir entendendo os sentimentos e tal, até que eu cheguei nesse ponto da experiência de vida, né, que eu vivi com o Fefe, de isso daí, falou, bom, é agora, sabe? Isso, marco temporal. Foi o marco. Tenho, tudo que eu estudei, exatamente. todo conhecimento. Mas isso foi consciente ou foi uma coisa que você percebe hoje que realmente deu uma base? Você tem essa consciência de que tudo isso te deu uma base? Eu tenho uma consciência. Porque eu constantemente paro para pensar nisso. Inclusive para me fortalecer. Entendi. Sabe? Quando eu tô na dúvida ou com, enfim, autoestima baixa, né? Quem de nós mulheres com frequência não nos sentimos assim, né? Meio incapazes. Então eu paro para pensar e falo, poxa, Luísa, você já estudou tanto, você acha que você não sabe, você acha que você não tem capacidade para fazer, mas olha o tanto de curso que você fez, o tanto de bagagem, né? E que todas nós temos. Quanto de aprendizado a gente não tem, seja de experiência de vida, seja de curso, seja, enfim, sabe? Tanta coisa. Isso, né? Exato, isso tem reflexos na nossa vida, sabe? De coisas pequenas até coisas muito grandes, que a gente precisa reforçar, eu acho, para nós mesmas, sabe? E que ajudam muito a gente a seguir em frente. A gente tem tido uma percepção, assim, eu e a Babes, agora que a gente tem estudado mulheres que as mulheres estão fazendo isso, elas estão mais corajosas, né? Estão querendo se arriscar mais. Esse é um sejam movimento... apoiadas ou não sejam apoiadas. É um movimento que a gente está percebendo, né? A gente falou sobre isso. Até quando a gente pensou em você. Desse movimento que as mulheres estão tendo, dessa coragem que elas estão tendo. De se expor, de fazer o que quer, de se colocar. Eu acho que não quando você tem uma situação em que você precisa ganhar dinheiro para dar comida para os seus filhos. Eu acho que isso muito está acontecendo também. Porque, né, muitas mulheres estão sendo solo. E tem essa coisa da sobrevivência propriamente dita. Agora, você chegar num momento da sua vida em que você pode escolher o que você quer fazer, eu acho que muitas estão agarrando. Sim. Muitas independente estão dizendo, da idade, né? Claro que a gente percebe um pouco mais velha, ali mais dos maturidade, 35 né? para frente. Mas É. ainda assim, porque a gente escolhe a nossa profissão muito cedo, né? Numa dúvida, numa ânsia de, eu vou escolher, vou fazer e pronto. Mas você tem que saber que aquilo não é definitivo, que você pode trocar, você pode descobrir outras coisas que você gosta, outros interesses, outras habilidades, né? E desenvolver aquilo. É isso. E às vezes começa como um hobby. Sim. Então, assim, às vezes se você gosta muito de alguma coisa, não precisa jogar o peso de ser uma carreira, se tornar uma carreira. Começa fazendo ali, entendeu? Se dê essa oportunidade de fazer, às vezes começando como um hobby. E se joga, vê até onde vai. Às vezes pode virar uma outra carreira e você nem estava pensando nisso. Naquilo. Isso é natural desde que você abra seu coração para aquilo. Abre seu coração. Então, assim, sem esse peso de transição de carreira, sabe? Eu acho que uma coisa que me ajudou foi... Eu acho que eu interpretei também esse meu movimento, talvez como isso. Eu vou fazer
leve, entendeu? Pra não ser pesado. Quase que como um terapêutico. hobby mesmo. Embora, terapêutico também, exato, né? quase que como hobby. Sabe? E vamos ver onde isso vai me levar, né? Pelo menos, então, assim, se dê essa chance, né? Mesmo que seja começando muito com a ideia de... eu queria muito fazer uma coisa que eu gosto, assim. Esquece trabalho, sabe? Não como carreira, mas... Então, talvez isso também seja um pensamento legal, hobby, assim, né? Pra quem tá com medo vem uma frase, de começar. Uma frase, uma palavra, eu acho que diz muito respeito a esse nosso bate-papo. Que é coragem. Né, que é normalmente o que muita gente não consegue ter. E normalmente quem não tem apoio não tem coragem, né? E quem não tem apoio, quem não tem apoio não tem coragem. Mas assim, existem muitas corajosas que não têm apoio, que se colocam naquilo e primeiro caem para se levantar, né? Eu acho que essa coisa da mulher é uma coisa tão complexa. Eu digo assim, que eu falo mesmo por mim. Mas eu acho que esse bate-papo aqui, ele fala muito sobre coragem, né? E eu acho que ele pode ser levado para vários aspectos da vida, né? É coragem Tomada de se decisão, permitir viver novas experiências. E de entender que a prioridade somos nós. A gente precisa olhar para dentro da gente e tentar entender o que a gente quer. Se colocar em primeiro lugar, se cuidar em todos os aspectos, mas assim, porque quando você se põe em primeiro lugar, não é que você está sendo egoísta. Não, mas né? se você está ali sendo uma... Exatamente. Exato. Independente de se você não estiver bem, se você não estiver com a cabeça boa, tudo, quem está perto de você, seus filhos, seu marido, família... Reflete em tudo. Não vai estar bem. E você não vai conseguir se colocar, Não é, gente, a palavra? Se doar, né, completamente, da maneira legal, como você poderia. Porque você não está feliz com você. E eu acho que muitas mulheres têm esse peso de tipo assim, eu não posso cuidar de mim, porque vem primeiro o outro. Mas o pensamento não é esse. Quando os meus filhos completarem 18 Exato. anos... O pensamento não tem que ser esse. Nossa, na verdade, é um ato de amor a gente ter amor por nós. Porque aí a gente vai se cuidar, a gente vai fazer coisas que nos fazem felizes. E quanto melhor a gente tiver, melhor a gente vai estar para cuidar do outro. Então, na verdade, o pensamento é o oposto, né? A gente acha que a gente está deixando o outro de lado, mas na verdade a gente está melhorando para cuidar melhor ainda e eu acho que é uma coisa que a gente, dos outros, vezes, né? A gente não tem essa percepção, mas nós somos espelhos de muitas pessoas. Né? Com certeza você tem uma pessoa que te inspira. Que essa pessoa virou um espelho do que você deseja para você. Não, eu quero uma coisa do outro. Não. Mas você admira o trabalho daquela pessoa e se inspira naquela pessoa. Então a gente tem que pensar que a gente é inspiração para muita gente. Né? Mesmo que a gente não saiba. Sabe? Você passa e com certeza alguém fala assim, olha como ela, como deve ser a vida dela, olha como ela se veste, olha como ela... Então você acaba sendo um espelho de tudo isso, né? Dessas pessoas, né? Que às vezes não tem nem para onde olhar. Que não tem para onde Escolhem olhar. você para olhar, né? E uma palavra que você fala com aquela pessoa... É muito significante. Muito, porque às vezes você fala assim, nossa, mas eu falei uma bobagem, eu não falei nada demais, né? Nada assim, Mas às vezes... Mas para aquela pessoa, aquilo ali foi o... foi o demais. E aí, por isso que eu acho que quando a gente tem essa consciência, que aí é o que vocês estão fazendo aqui, a gente tem obrigação, a gente tem o dever de fazer, sabe? Passa a ser algo além da nossa vontade, porque eu acho que a gente está aqui nesse mundo para fazer o mundo melhor do que ele é. Claro. E aí, quando a gente se expõe para esse tipo de coisa, a gente acaba fazendo isso, porque a gente se abre para inspirar outras pessoas que podem estar precisando da nossa ajuda, do nosso serviço, das nossas palavras, né, da nossa história, às vezes, né, para poder tá aqui falando é uma maneira disso tudo e ainda de se expor, às vezes, muitas vezes sua fragilidade, a fragilidade que você teve, uma coisa que nossa, né, seja se expor é uma coisa difícil. Sim, muito difícil, muito difícil. E você tá conseguindo fazer aquilo e tá indo. Você não morreu por causa disso, né? E às vezes você incentiva quem tá lá assistindo do outro lado. Às vezes, e as histórias se repetem na vida da Terra, né? Sim. A gente tem histórias muito repetidas. Eu acho que você, quando viveu a questão do Fefe, você pôde presenciar tudo isso. Quantas mães que estavam ali na mesma situação que você. Então, assim, quando a gente resolveu criar um podcast, a gente até conversou sobre isso, era para trazer experiências. Né? Independente se a gente vai trazer aqui a Luísa, que é linda, que é uma boneca, que tem uma vida
linda, que tem um marido lindo, que tem uma casa super bem decorada, super, sabe? E que tá trazendo isso para as outras pessoas e tem essa vontade de mostrar isso para o mundo, né? E aqui veio. A gente também tem aquelas pessoas que vivem ali, escondidas, às vezes no anonimato, e que precisam expor para poder motivar quem tá ali assistindo. Quer dizer, o mundo se repete muito, gente. É muito engraçado. E as pessoas precisam, e ajuda muito. E eu posso. É um gatilho, né? E eu falo assim, muito pela experiência do que eu vivi, como foi bom quando eu descobri uma mãe que tinha passado por aquilo. Outras mães, né? Então, assim, isso me deu um alívio, assim. Não estou sozinha. Não estou sozinha. Tem gente que tá vivendo isso e as pessoas estão sobrevivendo. Então, assim, tem jeito, sabe? As coisas vão. Então, é muito maravilhoso quando a gente acha em alguma coisa uma ajuda ali, um conselho, uma palavra, uma coisa. Sabe? Então, isso tudo aqui é muito fundamental. Então, vai muito além de uma conversa, de um projeto pessoal, de um projeto de trabalho. É uma coisa muito profunda que pode ajudar pessoas que a gente nem imagina. Porque às vezes a pessoa tá na realidade dela, ela tá irritada, ela tá nervosa, ela tá... Esse melhor, que coisa horrorosa. Que condenação, eu fui julgada nesse momento. Não foi indireta, né? Foi direta, foi isso, é muita intimidade. Entenda como você quiser, entendeu? É muita intimidade, essas babies. Caraca. Essas babies. Tá bom, tudo bem. Mas não é relacionado a você, nada a ver com você. Nada a ver com você, mas é porque às vezes a pessoa tá ali, sei lá, com um problema, alguma coisa que ela não sabe, e você chega e fala, assim, esse momento de descontração, alguma coisa, ou só uma palavra, você ter falado assim, olha, precisa coragem. Não, gente, vamos A pessoa vai lá e fala, é isso que eu precisava ouvir? Mas e ela vai lá e faz. Às vezes a gente coloca no Spotify uma coisinha pra ouvir, e aquilo faz todo sentido pra gente, às vezes não faz também, então tudo bem, entendeu? Vida que segue. Mas vida que segue. Mas, Lu, vamos voltar aqui totalmente pra você, que a gente agora já filosofou. Muitas filosofias boas. Então, vamos voltar aqui ao que a gente veio fazer, né? Falar pra de você totalmente. Quem que te inspira? Você tem uma pessoa hoje que você fala assim, uau, esse profissional, ele me inspira, aquele que a gente tá falando do espelho, ele é o que eu vejo pra mim, eu vejo esse caminho na minha vida. Olha, eu acho que seria uma mistura, assim, de duas pessoas. Eu acho que a parte da profissão de designer e tal, enfim, dessa área mais técnica da coisa, que aí eu me inspiro no trabalho dele e tal, acho que combina com o meu gosto, né, ele traduz a beleza de um jeito que eu acredito muito, que, né, é um profissional brasileiro, que é o Sig Bergamin, que eu acho ele incrível. E a outra pessoa é uma pessoa que eu conheci nessa fase, exatamente nesse contexto que a gente está conversando agora, de uma pessoa que se expõe e acaba ajudando outras pessoas. E aí que eu falo que a vida vai abrindo caminhos, que hoje é uma mulher que me inspira e que começou distante e que hoje está muito presente na minha vida, perto, pessoalmente falando, que é a Letícia Casarré. Ela passou um grande problema, ainda vive com a filhinha dela, a Guigui, em home care, morou quase 1 ano na UTI, porque ela a Guigui nasceu com problema no coração, enfim. E eu conheci ela através da internet, na época que eu estava vivendo esse pior período da minha vida, e aí eu descobri as duas, né, com as peculiaridades da família deles, e aí eu falei, caramba, que incrível, as coisas elas acontecem, a vida acontece isso, mas vamos embora. Se elas estão conseguindo, se a Letícia está conseguindo, eu também posso conseguir. E aí, enfim, sempre acompanhei, hoje em dia ela é minha mentora, ela tem uma mentoria, e aí eu virei a aluna dela, e é uma pessoa que eu admiro pra caramba e que me inspira, inclusive nessa questão de se expor, de levar o nosso conhecimento para o mundo. Então eu diria isso. E óbvio, vocês duas me inspiram, porque a gente tá muito nessa fase de se jogar, né? Sim, de não ter experiência com essa coisa da internet e tudo mais. Então, das pessoas que estão próximas de mim, vocês são o exemplo, assim, de
sabe? Bora fazer, tivemos uma ideia, vamos, entendeu? E a Lu é e vai fazendo. Ela é a madrinha do nosso microfone. É verdade, gente. Ela é a madrinha do nosso microfone. Mas é porque é isso, a gente, o bom é que a gente trocar experiência, trocar ideia, entendeu? Justamente porque sabe, a gente tem que se apoiar, a gente tem que se ajudar. Exatamente, claro. Uma ajuda a outra. Ninguém cresce só. Ninguém cresce só, então assim, não, exato. Precisa ter isso. Isso. Né? Então, assim, também fica a dica aqui outra dica do podcast, para quem tem uma amiga que tá em transição de carreira, tá começando um hobby que tá virando uma coisa meio de trabalho, incentive, sabe? Divulga. Seja a primeira cliente, né? Seja a primeira cliente, dê uma chance para ela, sabe? Enfim, isso também faz muita... Ajuda muito. Ajuda pra caramba, assim. Valorizar a gente, isso. Porque aí, enfim, temos que nos apoiar, sabe? Sim, porque às vezes foi aquilo que a Raquel falou, né? Tipo, você não tem apoio em casa. Às vezes tuas amigas são as únicas que vão estar ali para te dar um incentivo, entendeu? Ter esse amor, assim, pelas outras né? Que eu acho que a gente ajuda também dessa forma, expondo e apoiando efetivamente, entendeu? Claro. Eu Sair acho que daquela bem coisa isso. de as mulheres só vivem uma competição e tal. Não. Gente, não. Eu acho que tem. É claro que tem. Né, também mas isso acho muito que mais o apoio, gente. A gente era escolhida. A gente a vida inteira foi escolhida. Então nosso instinto é competição. Mas a gente evoluiu. São seres humanos um pouco mais evoluídos, né? E assim, o bem, ele vai sempre prevalecer. Então pode até ter aquela pessoa que vai torcer contra, que vai ser, claro. Sei lá, alguma coisa assim. Mas ela é tipo assim, é uma coisa tão insignificante quando a gente para pra perceber. Né? Então. Eu sempre falo isso, eu falo assim, quando você compartilha as coisas com os outros, eu falo isso pro Caio, inclusive, meu filho. Eu falo pra ele, não é que a coisa não vai acontecer. Determinadas pessoas, tá? Eu acho que tem outras pessoas que eu acho que você pode se abrir, que são pessoas que vão torcer por você. Mas eu digo assim, determinadas pessoas, a gente segura um pouco mais essas informações, porque não é porque a coisa não vai acontecer, mas é que você vai cair no buraco. E o seu pneu vai furar. E aí aquela pessoa vai estar lá pra... Não, né? você vai ter que dar uma parada para consertar. Então você ia chegar às 9, você vai chegar às 9h20, mas você vai. Então eu acho que não é que... Ela te atrapalha um pouquinho, ela te atrasa ali um pouquinho. Dá uma... Exato. Dá uma... sabe? Sim. Mas você vai. Se você persistir, você vai. Isso. Então, essa é a minha conversa com ele quanto a abrir a vida para Deus e todo mundo, dizendo o que ele espera, quais são as expectativas. É isso mesmo. Eu sou boca de sacola. Ter sabedoria, né? Pra, na hora de... Enfim, de expor os seus desejos, né? Exato, acho que exato. Eu acho que é de tudo, né? De pessoas que expõem, assim, qualquer área da vida de maneira que tem essa necessidade de falar. E aí você abre um espaço que você não está disposta. Ou não está preparada, né? Não, você nunca sabe o que a pessoa vai... Você não sabe, porque a partir do momento que você colocou, a outra pessoa se sente no direito de falar, de opinar, de entrar ali. E às vezes você não está preparada para ouvir, não está disposta. Eu entro. E corta o raciocínio da outra. Entra ali no meio do raciocínio. Eu entro. Vou fazer o quê? Você tem que fechar a portinha, a janelinha aqui para ela, sabe? Como é que se fecha, né? Se fecha. Se fecha, assim, dá uns... Gente, mas eu sou legal. Você é muito legal. Tá, mas eu entro. Eu entro. Em alguns lugares eu entro. E ela fica vermelha ainda. Quando ela vai falando, ela roxa. Né? Em algumas situações ela fica assim, roxa. Eu fico mesmo. Gente, a gente fugiu completamente. Volta para reprovadas no Enem. Fuga do tema. Nossa Senhora. Fuga do tema. Ou em algum momento você pensou assim, nossa, eu devia ter feito diferente, ou assim, nossa, pra que eu fiz isso? Sei lá, não valeu a pena, ou fiz besteira? Não, acho que não. Ainda não, pelo menos. Acho que justamente por isso, porque eu tô nessa coisa de ajustar a rota, entendeu? Pra saber exatamente que caminho seguir e tal. Então, acho que ainda não deu tempo de me arrepender, assim, sabe? De ter...
de estar nessa transição. Exato. Né? Não. Eu acho que eu estaria arrependida de não ter começado antes, entendeu? É um exercício que eu tenho feito muito comigo, assim, que eu acho que é importante, é da gente racionalizar os nossos momentos. Eu acho que racionalizar trajetórias, né? Então, a gente sempre vai ter um vazio que a gente vai olhar para ele e tentar entender qual é a posição dele. Eu acho que não tem a mulher, eu acho que é muito raro você encontrar aquela que não tem um vazio. Como assim não tem? A gente sempre tem um vazio, né? A ser preenchido com alguma coisa. Mas, assim, buscar racionalizar tudo isso, sabe? Eu falo isso muito para as minhas clientes, né? Porque, além do podcast, eu sou advogada. Então, eu falo muito, racionaliza esse final. Racionaliza essa transição, esse final de relação. Vamos racionalizar. E eu tô aqui para isso, para racionalizar o seu problema. Não para sentimentalizar o seu problema. O sentimento, ele é seu. Eu sou da parte de raciocinar tudo isso. Vamos criar uma estratégia. Como isso tem que ser? O que a gente vai fazer para melhorar a sua situação nesse na sentido? prática, o que vai ser objetivamente. Eu acho que isso é vida, sabe? É aquela E coisa, até vamos facilitar as coisas. E até em termos de arrependimento, né? Já que foi a pergunta. Se a gente racionaliza, a gente vai fazer o quê? Bom, é o que é, né? Foi o que foi. Foi isso. Então, e o que vamos foi, racionalizar. Já foi, não tem como mudar. Mas eu digo, assim, por exemplo, hoje eu tive uma frustração. Hoje uma arquiteta braba aqui de Brasília deu uma tira em mim e eu não gostei. Será que eu quero entrar nesse meio? Aí vem os demônios. Exato, Aí vem exatamente. Então você começa não, peraí. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Exato. E aí, quando você racionaliza, você vê que as suas preocupações, as suas coisas, elas não são reais, elas não são é coisa da nossa cabeça. Exato, elas fazem parte do que a gente está sentindo, né? Tristeza, sei lá, raiva da pessoa, né, que fez isso, que, né, no seu exemplo e tal. Isso é muito uma coisa muito prática pra gente adotar na vida, assim, pra tudo. Vamos parar de sentimentalizar. Exatamente. Eu tenho essa característica, eu sou uma pessoa muito prática. Muito. Eu acho que isso me ajuda também, sabe? Sim. Porque eu sinto que quando eu tô confundindo o negócio, eu falo, opa, pera, Luísa, não vai por esse caminho, porque, sabe, é ruim pra você, vai te prejudicar, porque vai te atrapalhar aí no plano que você tava seguindo, entendeu? Então, vamos lá, vamos pensar sobre isso e é isso. Arrependimento. Pode ser que tenha, né? Sim. Pode ser que a gente tenha. Não, que bom que até agora você não tem. Então, né? Igual você falou, pode ser. Podia ter começado antes, né? Exato. Mas talvez não era o momento certo. Não era o momento certo, entendeu? Uma das coisas que eu não sei se você vai ter esse sentimento. Mas claro que eu fui uma idade muito mais avançada do que a sua, né? 10 anos. Mas isso é que você tem. Você não precisa ficar falando de quantidade de tempo que a gente é mais velho. Mas é minha linda sua. É isso. Mas, e vale a pena eu comecei tudo isso. Então, assim, essas coisas foram muito questionadas por mim, sabe? E acabou que eu usei o designer de interiores pra mim. Então, tudo bem. Esse virou o meu refresco. Então, mas eu, por exemplo, sou super insegura. Eu comprei uns móveis agora para minha casa. Babes, vem aqui para você dar uma olhada, por favor. Vai, Babes e Júlio lá para casa. Dá uma olhada aqui nisso que eu comprei, que eu não sei se tá bom. Não, ela não fez uma boa compra, ela fez uma excelente compra. Mas assim, sabe, eu tenho um curso de design. Mas tudo que você faz, assim, tudo que você cursa, tudo é aprendizado e tudo vale para você. Tudo é um conhecimento que fica para você. Sim, são experiências adquiridas. Né? E eu tava vendo ali em algum lugar, a pessoa falando assim, você tem que chegar, tudo que você aprende, você tentar assim, como que eu posso utilizar isso na minha vida, esse conhecimento que eu tô aprendendo agora? Né? O curso de design, o que ele pode me ajudar na minha carreira de advogado, no meu trabalho?
olha que vai ter alguma decorar coisa. no escritório. Você, não, até a ponto da criatividade, Não, entendeu? Você vê criatividade. coisas, você abre a vê, cabeça para soluções ali de design que isso que eu ia falar. você fala, caramba, no processo, fala, o raciocínio, nossa, o caminho do raciocínio pode ser o mesmo, preciso entendeu? ser mais criativa aqui, não só criativa, mas assim, eu consigo resolver isso aqui. Eu não consigo resolver lá a iluminação, um móvel, não sei o quê, um espaço. Até se for puxar para uma coisa muito pequena, assim, até a estética da sua petição. Você vai olhar para ela, nossa, mas E isso faz diferença. Assim, eu falava bastante disso no nossa, Petição esse aqui Mestra. você achava que estava ok. Aí, de repente, você olha e fala, não, mas não tá. Tá vendo? De alguma maneira, alguma coisinha você tira. Eu não tive essa sensibilidade disso acrescentar em alguma coisa no meu trabalho. Eu vou te indicar um livro, chama O Design da Sua Vida. Olha aí. Que tem isso, é a visão do design aplicada a coisas que a vida, a rotina, do cotidiano, vida, que a gente acha que, enfim, né, funcionaria para a profissão, por exemplo. Isso, assim, me faz, já tem um tempo que eu penso muito isso, assim, porque, e a gente estava falando disso final de semana com alguém lá na sua casa. Pessoa que faz exatas, ela tem uma outra visão das coisas. Tem aquela coisa de, por exemplo, engenharia civil. Vou dar um exemplo próximo. Ela tá uma resolução de problemas que surge ali. Nossa, como que eu vou colocar isso aqui? Tem que resolver. Problemas numéricos, né? Não, e não é só isso, de estrutura, assim, sabe? Que aquilo, não, e que vai abalar um prédio, que vai abalar uma construção. Se você não resolver aquilo, não vai dar certo. Não vai funcionar, não vai ter design, não vai ter decorar, nada. Você precisa resolver aquilo ali. E aí, quando você vai para humanas, você tem outra visão. No caso, você tá o direito. Você consegue ver o direito de uma outra maneira, como que ele se interliga. Ele tá todo interligado. Eu não fiz direito, mas eu não tenho essa visão não, tá? Eu não tenho essa visão. Eu acho que eu desenvolvi um pouco dela muito por conta do Júlio, que ele é de exatas e foi fazer humanas e ele tem essa visão. E você começa a reparar e a ver. Mas é isso, é assim, como que um curso nada a ver, ou um que a gente conhece fez economia e tá no direito, como que ele usa aquilo ali? Talvez ele não misture. E talvez ele não talvez não seja a questão de misturar o conhecimento técnico de um com o outro. Coisa ali mas é o jeito que você raciocina, o jeito que você aprendeu a raciocinar sobre uma coisa, você consegue um método de trabalho que você desenvolveu para uma coisa, você consegue aplicar na outra. Então... Você acha que a sua mente abriu assim para um pouco mais de criatividade até no seu trabalho? Por exemplo, de você tornar o seu ambiente de trabalho mais adequado? Com certeza. Com toda certeza. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz em casa. Eu já estava precisando fazer uma adaptação no meu escritório, porque eu trabalho de casa, para quem não sabe, né? Eu trabalho de casa, então o meu escritório é o meu local de trabalho, porque eu faço home office, né? Então, isso acho que também foi uma das primeiras coisas práticas que eu fiz, foi juntar o meu talento para decoração do ambiente com a minha necessidade do trabalho. Tanto de um quanto do outro. Mais leveza na hora de trabalhar. Com certeza. E é uma coisa que eu acredito, assim, é pra vida, sabe? Não só a beleza, não só... Mas, assim, a organização, a limpeza, tá tudo, assim, muito interligado, sabe? Eu não consigo trabalhar num lugar bagunçado. E se a pessoa que trabalha num lugar bagunçado diz que ela trabalha bem... Pode ter certeza que se ela arrumar, ela vai trabalhar melhor ainda. Com certeza. Eu entendeu? Sei a pessoa aqui, quando vai ver, tá tudo assim, né? E depois eu vai ter que parar. Tudo, aquilo rende absurdamente. Exato. Então tem gente que fala, não, isso aí é besteira. Não é besteira. Talvez você ache que é besteira porque você não experimentou o contrário, entendeu? Sim. E a Lu, ela tem uma questão que é muito legal de todo mundo aproveitar, é que ela, no Instagram dela, ela coloca a forma como ela organiza a casa dela, ela coloca a forma que... Ela dá um xerico-tico às vezes, que ela tira tudo do lugar e sai colocando tudo de volta. Muda tudo. Muda tudo. E eu sei porque eu acompanho no Instagram. E assim, e é legal pela maneira com que ela organiza a organização dela. Então, assim, é muito legal. Você tem mania do etiquetamento, né? Eu sou a rainha da etiquetadora. A dinâmica dela, o processo dela. De organização é muito interessante. Eu acho que essa coisa do designer é muito legal. Você, né? Por você já ter esse modo de agir na vida, né? De, hoje é o dia da organização. Então
fazer o Vamos mutirão organizar aqui só para organizar tal o ambiente. organizar o ambiente. E lá no Instagram dela, eu vi, inclusive, no almoço que a gente foi, que as meninas falando, você sabe uma coisa que me marcou? Foi aquele que você falou no Instagram, que falando sobre não sei o quê. Então, assim, vale a pena dar uma olhada lá. No trabalho dela, no que ela tá fazendo, na questão do influência digital, que ela é uma boa influenciadora, porque ela traz isso pra gente, né, de questões, né, ali. E muito legal ver tudo isso. Como você pode resolver. Às vezes essa inquietação dela de sair trocando os móveis de lugar pode dar ideias, né? Exato. Pra sua casa. Com certeza, é tudo muito aplicável. Né? Assim, você, assim como eu também, não gosto daquele ambiente clean, limpo, sem nada. A gente gosta muito de arte, objetos. Então, assim, eu preciso de vida na minha casa. Uhum. E assim, teve uma publicação muito legal da Lu que ela fez, que foi uma parede que você colocou. O que eu coloco aqui nessa parede? Você lembra dessa publicação que você fez? Qual a memória dela? Uma parede que você colocou e tinha um carrinho de barro. Uhum. E aí você falou assim, e agora? O que eu coloco aqui nessa parede? E lançou aquela questão, vou ter que preencher essa parede. Mas olha só, eu vou aproveitar esse gancho, né? Porque, enfim, como esse é um podcast muito inspirador para outras mulheres, essa coisa da organização, hoje em dia, como a gente falou aqui, às vezes a experiência da nossa vida vai ajudar a gente a descobrir o que faz a gente feliz e vai levando a gente por alguns caminhos, né? Eu sempre gostei de ser uma pessoa organizada, sempre gostei do ambiente bonito, né? As coisas bem colocadas nos lugares, mas foi com a minha experiência de vida, de viver um home care, muita gente em casa, não sei o que me obrigou a ser o extremo da organização, que me levou a ter o conhecimento que eu tenho hoje. Então, às vezes, alguém aí, né, que tá ouvindo a gente pensa, caramba, eu queria muito fazer mais do que eu tô fazendo hoje, não sei exatamente se é uma transição de carreira, mas eu tenho muita experiência em tal coisa, porque eu vivi isso e aquilo, que pode ajudar alguém, né? Então, são essas coisas, assim, que às vezes a gente sente uma inquietação, não sabe o que é, e às vezes é isso, sabe? Então, acho que isso também pode ajudar, né, quem tá assistindo, assim, a se descobrir, às vezes a despertar, a ajudar a dar esse primeiro passo, que às vezes a pessoa já tá querendo há um tempo e não sabe ainda se tem condições para isso, conhecimento para isso. Se parar para pensar, tem sim. Às vezes a própria experiência de vida... E eu acho assim, a gente não pode falar só do meio que a gente vive. Eu acho que em qualquer coisa da vida, acho que a inspiração ela vai em todos os níveis, né? A coragem de enfrentar uma nova vida, uma nova situação, inovar, né? Agir em prol de si mesmo, né? Eu acho que isso vai em todas as searas, assim, sabe? Eu acho que isso abrange todas as mulheres. Eu acho independente de que profissão que elas tenham e que nível social, econômico, o que quer que seja, né? Isso tem que servir de inspiração para todas as pessoas, né? E eu acho que é muito importante. Lu, eu acho que a gente tratou aqui muito de coragem. A gente sentiu bastante, assim, o que é a sua essência e nossa, eu desejo todo o crescimento para você nessa profissão. Acho que você tem muita sensibilidade. Todo sucesso. Né? Acho que você tem muita sensibilidade. E eu acho que essa sensibilidade é que vai te trazer o diferencial, né? No que você colocar a mão. A gente via isso na Petição Mestra. A gente via, sabe? E ao mesmo tempo a força que você tem, porque você é uma mulher muito forte. Né? Apesar dessa cara de bonequinha, ela é uma mulher muito forte, ela é uma mulher determinada e ela é uma pessoa que tem uma personalidade forte no sentido de que ela sabe o que ela quer e ela determina isso para a vida dela. É uma visão que eu tenho de você. E eu acho que isso é muito perceptível na nossa conversa. Ela assim, é tudo isso, mas tem o que você falou no começo, junta isso, ela consegue misturar com a sensibilidade. Com a sensibilidade, sim. Sabe? E com delicadeza. Mas você sabe aquele bolo doce que a gente joga uma pitada de sal? Eu acho que a fortaleza com a sensibilidade, ela tem esse complemento. A gente joga o sal para exaltar o doce. E eu acho que é isso, né? É a fortaleza com a sensibilidade. E eu acho que você associando essas duas coisas, eu acho que você vai ter muito sucesso no que você fizer. No que você colocar a mão, né? E com a sua criatividade e tudo, é o que a gente deseja. Sigam, contratem. Sigam, a gente vai colocar lá, mas fala seu Instagram que eu... Luísa Sarquis Decor.
Ponto Decor. Ponto Decor. Luísa Mas a gente Sacks coloca Ponto lá Decor embaixo na para legenda. vocês. Bom, gente, de tudo que foi falado aqui, eu acho que percebe, pode tirar 3 palavras, assim, essência da conversa. Coragem, né, que você falou bastante aí. E as 2 últimas que você falou que eu gostei bastante, que é a leveza com a força. A fortaleza com a sensibilidade. Essa mistura, esse combo. Então, acho que se você pegar essas 3, você precisa ter coragem para recomeçar, com leveza, com a sua fortaleza, com o seu histórico, né? Mas ser sensível de todo pra ter mundo, todas assim, as com o que você percepções. tem, com a sua bagagem, cada um com a sua bagagem, e colocar aquilo ali, porque, gente, eu falo por mim, pela Raquel, pela B. O fato da gente estar aqui, nós duas, falando, né, e pondo a nossa cara na internet, há quanto tempo eu te falo que eu quero fazer isso e É verdade. não faço. Então, assim, vale a pena e não tenham medo, né, para as mulheres que estão vendo, não, em qualquer idade, faz, né? Vai dar Exato. certo. Vai dar certo. Nossa, de um jeito e ou de outro vai dar certo. eu estou sem palavras para agradecer tantas palavras maravilhosas vindas de vocês, que são 2 mulheres muito corajosas e que finalmente resolveram se jogar num trabalho que eu acho que, enfim, pode ajudar, vai ajudar muitas pessoas também, com toda certeza. E aí eu desejo todo o sucesso do mundo. Contem comigo, porque estamos juntas nessa. E você com a gente, né? aqui. E, enfim, amei. Ai, que bom. Amei participar. Gente, foi Beijo, ótimo. Gente, foi ótimo. Até o próximo. Sigam a gente, curtam. Compartilhem, segue a gente lá, se inscrevam. Ativa o sininho lá no YouTube para assistir, você ser lembrado. Siga a gente no Instagram. Vou colocar todos aqui embaixo. Ouçam com atenção tudo que foi dito aqui. Foi muito bom. Um beijo pra vocês. Beijo, até o próximo episódio.